No último vídeo falamos sobre onde ficam guardados os bitcoins, quais são as mudanças nos costumes que vamos enfrentar e a importância de manter as suas chaves privadas em segurança. Também falamos sobre cold wallets e hot wallets. Se você está gostando, considere se inscrever-se no canal, curtir e compartilhar este vídeo. Vou explicar por que o Bitcoin não pode ser dominado por algum programador ou algum governo. Então, como funciona a aprovação de uma atualização no Bitcoin? O protocolo do Bitcoin usa um código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode auditar e propor alterações. No entanto, para que a alteração seja feita, é necessário que a maioria dos usuários concordem com ela. Vou explicar. Caso uma alteração proposta não seja aceita, o projeto é deixado de lado ou aqueles que aceitaram criam um fork, uma separação entre a moeda principal e a nova que será criada. Neste caso, os usuários vão possuir tokens, moedas das duas versões, e poderão escolher qual irão usar. O hard fork mais famoso ocorreu em 2017 e deu origem ao Bitcoin Cash. O objetivo era aumentar o tamanho dos blocos, o que viabilizaria mais transações na rede. Os críticos à proposta alegaram que o aumento do tamanho de blocos não era uma boa solução para aumentar a escalabilidade do Bitcoin, pois poderia impactar na redução da descentralização da rede. De toda forma, o fork aconteceu e os tokens de Bitcoin Cash são utilizados por alguns até hoje, mesmo que tenham um valor muito menor do que o do Bitcoin. Após 4 anos sem nenhuma mudança significativa, em 2021 foi aprovada a atualização proposta em 2018 e chamada de Taproot. O objetivo do Taproot é aumentar a segurança e a privacidade, mudando o tipo de assinatura digital do tipo elíptico para o tipo Schnorr, e também permite a adoção de contratos inteligentes em blocos menores e, portanto, mais baratos. Foi combinado que durante cerca de 3 meses em 2021, cada bloco minerado poderia optar por sinalizar ou não a aceitação à atualização Taproot. Se neste período, pelo menos 90% dos blocos minerados tivessem o aceite, a atualização seria implementada em novembro de 2021. A atualização foi aceita e será implementada. Com isso, vimos que mesmo que algum governo decida mudar as regras do Bitcoin, o que vai ser criado será um fork e as pessoas poderão escolher em qual rede vão continuar. Vamos agora discutir a respeito do trilema da blockchain. É este trilema que mostra por que o Bitcoin não é igual a todas as outras criptomoedas. O trilema diz o seguinte: você tem 3 grandes pilares importantes: a descentralização, a segurança e a escalabilidade de uma moeda. Quanto mais descentralizado um sistema, mais difícil que pontos de falha possam impactar a moeda. O Bitcoin é descentralizado porque existem milhões de máquinas minerando Bitcoin ao redor do mundo. Para que alguém conseguisse dominar 51% da rede do Bitcoin, ele precisaria ter hardwares específicos de milhões de máquinas e ainda um gasto energético que hoje é equivalente ao consumo de energia da Argentina, para que conseguisse atingir este objetivo de dominar 51% da rede. Ainda que alguém conseguisse dominar os 51% da rede e alguém mal intencionado dominasse a rede, poderia ser criado um fork e os usuários escolheriam qual criptomoeda seguir. Todo esse poder computacional envolvido na rede do Bitcoin, com a mineração, é o que garante que não exista um gasto duplo. O Bitcoin também é seguro porque não existe nenhum computador no mundo, mesmo rodando por muitas décadas, capaz de quebrar a chave privada. Então seus Bitcoins só são movidos com essa chave. Mesmo que um dia se desenvolva tal computador, por exemplo, com a computação quântica, o algoritmo do Bitcoin pode evoluir e manter a segurança com uma chave ainda mais sofisticada. No entanto, voltando ao trilema da blockchain, quanto mais se esforça em 2 dessas características, mais se perde a terceira. O Bitcoin preferiu priorizar descentralização e segurança, e a proposta é desenvolver a escalabilidade em outras camadas independentes, como por exemplo a Lightning Network.
A blockchain do Bitcoin nunca será usada para as transações do dia a dia, aquela compra de um cafezinho na padaria, por exemplo. Para isso, haverão soluções de segunda camada. Uma forma de ver o crescente aumento da segurança da rede Bitcoin é analisar o hash rate de mineração. Hash rate é uma medida da segurança da rede. Quanto maior, mais segura. Está diretamente relacionada com a quantidade de computadores trabalhando na mineração de bitcoins. Na metade de 2021, a China resolveu banir todos os mineradores de Bitcoin da China. Com isso, o hash rate caiu pela metade. No entanto, devido à grande descentralização dos mineradores, ainda continuou extremamente elevado. Como a dificuldade de mineração é ajustada automaticamente a cada 2 semanas, aproximadamente, neste período, os blocos que costumavam ser minerados em média a cada 10 minutos sofreram um aumento que logo em seguida é ajustado para retornar a essa média. As principais funções de uma moeda é a reserva de valor, servir como meio de troca e unidade de conta. A capacidade que certos bens possuem de preservar poder de compra com o passar do tempo não ocorre em materiais que podem facilmente ser produzidos, como as pedras de Watt, a prata ou papel moeda, como o dólar, euro ou real. Não servem como reserva de valor confiável. Até bem pouco tempo atrás, o único posto à prova que funcionou adequadamente como reserva de valor foi o ouro, pois mesmo quando seu poder de compra subiu muito, não foi possível produzir quantidades muito grandes deste material, a ponto de deteriorar seu poder de compra de forma significante. O Bitcoin também tem as características que são necessárias para que possa ser usado no futuro como uma reserva de valor. Isto porque o Bitcoin é escasso, ele tem um limite de 21 milhões de unidades que serão produzidas, das quais 19 milhões já foram produzidas nos 12 primeiros anos desde a criação, e o restante serão produzidas lentamente nos próximos 120 anos. Outra característica desejável para uma boa reserva de valor é sua liquidez, ou seja, a facilidade que se encontra em trocar por outra mercadoria. Obras de arte, por exemplo, podem ser boas reservas de valor, mas não têm liquidez tão grande e também não são divisíveis em partes menores, o que dificulta a troca. Outra função da moeda é servir como meio de troca. O meio de troca é a característica que permitiu abandonar o escambo, ou seja, que alguém que produzisse bananas pudesse comprar galinhas sem que o dono das galinhas precisasse aceitar bananas como pagamento. Ou seja, ambos utilizam um meio de troca que sabem que futuramente será aceito por outros vendedores para aquisição de outros produtos. Nesse quesito, o ouro tem a vantagem de ter um longo período de existência. No entanto, é relativamente caro provar a autenticidade do ouro e inviabiliza pequenas negociações. O transporte para o pagamento utilizando ouro também impacta em custos substanciais. Já o Bitcoin, apesar do rápido crescimento, ainda não é largamente aceito. No entanto, isto vem acontecendo de maneira incrivelmente rápida. Em 2021, El Salvador decidiu inclusive considerar o Bitcoin como a moeda oficial do país, permitindo inclusive o pagamento de impostos em Bitcoin. A validação da autenticidade do Bitcoin é relativamente barata através de um node e o custo da transação se feito através de uma segunda camada como a Lightning Network é desprezível. Uma outra função para que uma moeda passe a ser largamente utilizada é se tornar unidade de conta. A moeda é considerada unidade de conta quando sua unidade passa a ser utilizada para precificar os demais bens da economia. Atualmente, a principal unidade de conta utilizada no mundo é o dólar. No entanto, isto foi mudado muitas vezes ao longo da história. Geralmente são utilizados como unidade de conta a moeda mais usada em uma determinada região e com valor estável. O Bitcoin se tornará a unidade de conta se conseguir atingir um grande número de usuários. Neste momento, seu poder de compra deverá oscilar menos e estes poderão precificar seus bens em bitcoins. Se isso simplificar suas negociações e evitar a necessidade de cálculos de câmbios com outras moedas.
As tecnologias tendem a seguir uma curva em que, uma vez conquistados os inovadores e os adeptos iniciais, a adoção acelera rapidamente. Em breve, deveremos entrar nesta fase onde a maioria inicial deve aderir ao Bitcoin. Nos próximos vídeos falaremos sobre o gasto energético do Bitcoin, a lei de Gresham, os inimigos do Bitcoin, a base de usuário e o modelo Stock to Flow. Se você está gostando, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até o próximo!